A NASA concedeu uma conferência para falar sobre a missão Artemis 2 e a gente vai dar uma pequena resumida no que rolou nesses pouco mais de 45 minutos ali de entrevista. O objetivo era basicamente fazer uma relações públicas sobre como está essa missão que deve partir no próximo ano. Então eles tiveram lá, óbvio, a tripulação da Artemis 2, o Bill Nelson, a Pam Melroy, respectivamente o administrador e vice-administradora da NASA, e o Jim Free, que é um dos diretores, que ainda tinha um outro diretor ali da NASA. Mas o foco ali ficou principalmente no Bill Nelson e no Jim Free, que falaram sobre o fato da tripulação ter conhecido a espaçonave da Artemis 2, a Orion, que vai levar eles para dar uma voltinha ali pela Lua, fazer só uma passagem pela Lua no próximo ano. Coisas boas é que parece que as coisas estão dentro do tempo esperado por enquanto. Então, pelo que eles falaram, não há uma perspectiva de atraso até o momento, diferente do que aconteceu na primeira missão. Isso, óbvio, vai depender de outros fatores, dos testes que forem acontecer com as espaçonaves, a integração, entre outros detalhes que a gente só vai saber mais pra frente. Lembrando que, por mais que o foguete esteja, né, o SLS esteja basicamente pronto em vários pontos, ainda há necessidade de integrar tudo. O segundo estágio já foi movimentado, falaram que teve um pequeno problema nele, mas algo que não vai afetar, pelo que o Jim Free comentou. E o que foi interessante não foi nem a explicação toda que eles deram no começo ali, foi as perguntas e respostas. É isso que realmente importa. O resto foi tudo blá 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 e nada de muito útil, certo? Na hora das perguntas e respostas é que a gente vê o bicho pegar ali para valer. A primeira coisa importante que foi mencionado, que acho que talvez esse seja o maior ponto dessa conferência toda, é o Bill Nelson admitindo que há uma corrida espacial ali com a China. Tá bom? Isso foi no Bill Nelson, primeira vez que ele falou assim publicamente para valer. Onde o objetivo da NASA é chegar à Lua primeiro, né, no Polo Sul Lunar primeiro, que a China, inclusive, fez citação dizendo que a China não atua de meios muito democráticos em áreas onde ela atua, né? Basicamente, citou um caso de umas ilhas que eles tomaram e basicamente disseram que é deles. Não que os Estados Unidos nunca tenha feito isso, tá, gente? Mas ele cita que a China chegar primeiro poderia significar uma impossibilidade de outros países chegarem e, assim, com as missões Artemis, vários países, a comunidade internacional teria acesso. Em parte isso é verdade, em parte, tá? Mas não tudo. Esse é um ponto interessante porque eles querem... Ele tá jogando a bomba pro Congresso, nesse ponto. O Congresso americano dizendo, olha, precisamos de dinheiro, caso contrário a China vai chegar primeiro na Lua e isso não vai ser bom. Tá? Essa é a mensagem principal do Bill Nelson. Admitir isso é bom e algo que eu já venho falando no Space Orbit há um certo tempo a respeito dessa corrida espacial, que vamos dizer assim, que se tinha alguma dúvida que ela existia, hoje foi sanada. Hoje, né, na verdade ontem, né, que foi acontecendo no dia 8, foi sanada essa dúvida com relação aos objetivos dos Estados Unidos e seus parceiros. Outro ponto que foi bastante discutido foi os atrasos da missão Artemis 3, os possíveis atrasos da Artemis 3. Isso ficou principalmente com o Jim Free, tá bom? O Jim Free, que é este senhor aqui, que ele basicamente jogou a culpa nos parceiros comerciais, tá? Não foi uma... Já vi ele fazendo coisas piores, ainda hoje eu acho que foi light, mas ele disse basicamente que o SLS, lembrando, vale lembrar sempre aqui, que o nosso querido SLS, ele não chega na Lua. Quem chega na Lua é a Orion, chega na órbita da Lua, que é só isso daqui, né, desse foguete todo, tá bom? Então isso aqui, ele faz só uma parte do caminho. Quem vai pousar mesmo na Lua é o Starship, tá bom? O Starship da SpaceX não é essa versão exatamente do Starship, isso aqui é a versão que vai pousar na Terra, mas serve de... Então, ele basicamente diz que a SpaceX está querendo apresentar um outro cronograma de entrega das coisas, querendo dar a entender sobre atrasos. Mas ele não foi específico. Ele disse que
Eles ainda vão ter que conversar, porque isso está em contrato, e a SpaceX tem contrato, e eles precisam modificar isso no contrato. Disse também sobre os trajes lunares, que está na mão da Axiom. Também foi meio deu uma sabonetada ali, dizendo que também dependemos disso. Mas querendo dizer, basicamente, olha, isso não existe nenhum problema com a Celeste. Só existe problema com os parceiros comerciais, que por sinal, né, foram contratados em cima da hora. Assim, a SpaceX ainda teve aquele imbróglio todo com relação à Blue Origin, né? Blue Origin lá do Jeff Bezos, não tem nada a ver com a SpaceX em si, isso é um rolo da NASA com a Blue Origin. Tá? Isso atrasou a contratação e o início do contrato da parte do Starship lunar. Né? Isso é público e a gente já falou muito a respeito disso. E a parte da Axiom, não precisa nem falar que a NASA teve que contratar a Axiom porque ela mesma não conseguiu fazer os trajes lunares depois de gastar $1 bilhão. Só até aí, o Jim Free já tinha descido o pau na SpaceX algumas vezes, falando que por mais que eles tenham coisas muito impressionantes e tudo mais, meio que quis dizer que a filosofia de hardware da NASA com a SpaceX não batem e que isso precisa ser alinhado. Tá? Entenda-se, nós fazemos as coisas rápidas, a NASA muitas vezes enrola para fazer. É assim, dá para entender claramente que o objetivo dele é, dentro do possível, não é ferrar a SpaceX, porque ele não vai conseguir, mas é de, vamos dizer assim, conter o avanço. Tá? O avanço na velocidade que a SpaceX está acostumado. Isso é evidente em várias outras entrevistas dele, ele não vai com a cara. Ele é um cara totalmente legacy space, voltado a empresas tradicionais, como a Boeing, a Northrop Grumman, Lockheed Martin e por aí vai. Isso é um problemão, porque o mundo mudou. Ele também falou outro dia que contrato de custo fixo não era bom. que dá pra ver claramente que o Cost Plus tá dando super certo, né, com o SLS, só que não, e o custo fixo com a Boeing, com a Starliner, tá dando super errado, né? Claro que o problema não é da Boeing, é do contrato, mas tudo bem. E basicamente foi isso, tá? Não tem nada muito mais que deu para extrair dessa entrevista toda. Os astronautas falaram muito pouco, o foco ficou principalmente no Jim Free. Até houve uma pergunta interessante sobre o Japão, que falando, um repórter japonês perguntou se há planos da NASA incluir japoneses para pousar na Lua. E o Bill Nelson falou que tá para ser determinado. Mas que a ideia é que os parceiros também tenham acesso a isso, mas não sabe quando, não sabe. Então, basicamente, hoje é só Estados Unidos e Canadá que vai pousar na Lua. Mas quero saber a opinião de vocês. Acha que essa conferência trouxe alguma novidade ali sobre a Artemis 2 de verdade? Deixa aí nos comentários.